Nada lá não, viu, Rodrigo? Uma dificuldadezinha, Pepe, na transmissão, viu? Tá. Já achei, mudou o link, viu, Pepe? Vou colocar lá, viu? Oi? Rodrigo, já está transmitindo, só que está em outro link, viu? Vou mostrando um link novo, viu, Pepe? No Zap. Deu um probleminha. O link novo de quê? Do Zoom ou do YouTube? O YouTube. Não, eu soltei. Eu botei lá um comentário no chat para as pessoas que estão acompanhando, né? Que Você já colocou estão um nos novo. acompanhando. Foi, coloquei no link antigo o endereço do link novo, né? Pedi para as Tá. pessoas mudarem. Tem 20 pessoas lá, 21 aguardando. E esse novo já está sendo transmitido, mas não está aparecendo sua imagem, Pepe. Só está aparecendo a minha imagem, certo? No antigo ou no novo? No novo. No novo. Então, então Rodrigo Tá Pepe sim, está mudem para o novo link. Mas você não cadê o link? tá em cima. Olha no comentário de cima. Essas dificuldades do YouTube. Agora você não está aparecendo, sua imagem Pepe, não está aparecendo. A gente pede desculpa por essas dificuldades técnicas, né? Mas somos Não nós tá, mesmos que eu estamos não estou organizando. aparecendo? Agora sim. Tá, vamos continuar nesse link então, né? Isso. Ok. Então, as pessoas estão chegando aí, mas a gente podia mandar também o link Não pelo recebi o novo WhatsApp. link, não. Murilo? Mandei, Pepe. Não? Peraí. Não. Peraí. Desculpa, Pepe. Não mandei para você, não. Desculpe. Eu- Agora a gente pede desculpas por essas dificuldades técnicas, mas somos nós mesmos que estamos organizando e transmitindo essa conversa, né? Em cima da hora. Rodrigo, você quer começar? Pepe, você quer começar? Não. Vamos lá, o Rodrigo, Pepe né? deve. Não, eu estou tentando resolver aqui e mandar para todo mundo o link. Começa, Pepe. Ah, você Isso. está sem vídeo. Você estava com vídeo, agora você está sem vídeo, Pepe. Sem vídeo? Espera só um minutinho, então. Deixa eu voltar aqui, porque eu tô no computador, tá dando problema. E agora? Ah, tá ótimo. Começa falando, Pepe, que eu vou tentar mandar o link para o WhatsApp. Tá certo. Já pode falar? Sim, Sim. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Isso aqui é uma conversa entre os professores Rodrigo Carelli e Murilo Oliveira e Pepe Chaves sobre o novo PLC encaminhado pelo governo Lula, na data de ontem, ao Congresso, um projeto de lei complementar, que tem esse aspecto previdenciário, por isso tem que ser lei complementar, e que tem uma tramitação de mais rápida. Então, nós vamos é, fazer um bate-papo aqui, as primeiras impressões, né, sobre esse projeto de lei. A primeira questão que a gente pode levantar aqui é o seguinte: esperava-se mais do governo Lula, né? Optou-se pela solução, pela opção mais conservadora possível, e que, assim, em certo sentido, é até
é, resulta num certo paradoxo, uma contradição em termos. Uma norma que veio a desregular a relação de trabalho, né, dos motoristas de aplicativos, né, os motoristas de plataforma. Se é para desregular, não precisa de lei, né? Então, cria-se, inclusive, uma certa perplexidade, qual que foi o interesse do governo de encaminhar uma norma para desregulamentar o trabalho. Se é para desregulamentar, bastaria deixar do mesmo jeito que está, né? E não há regulamentação. E, de certa forma, cria-se, a partir desse projeto do governo, um certo teto de direitos. Ou seja, tetos sem direitos, né? Isso de uma avaliação um pouco crítica, reconheço, né? Tem algumas novidades pequenas no projeto, né? Mas que a gente entende que poderia avançar mais, né? Deveria avançar mais. E é um projeto de lei que é uma lei que cria a figura, a categoria, né? É uma certa perplexidade também, uma categoria de profissional autônomo, mas com salário regulado por lei, né? Isso que autonomia que é essa, que o trabalhador não tem, não pode nem, né, regular a sua própria, tem que ser regulado por lei, o seu, na verdade, é o piso, né? Mas, na verdade, o piso, na prática, já se transformou em teto. São várias questões que a gente pode levantar aqui, Isso, ô né? Pepe, Sim, Deixa eu pegar aqui para a gente fazer isso em tom de conversa. Eu acho que o tom de diálogo fica mais interessante, né? muito mais. Isso que você falou é muito interessante, né? Um autônomo, e eu escrevi um texto que deve ser publicado até amanhã, que eu chamo esse projeto de projeto do nem-nem, porque não é nem autônomo nem empregado. Ele não é autônomo porque a lei não permite que ele seja autônomo. Ela não traz nenhuma garantia que realmente ele vai tratar aquilo como negócio. Muito pelo contrário, o artigo 5º, que é desastroso, ele pega tudo que a jurisprudência e a literatura nacional e internacional diz que é subordinação, e eles falam, olha, a gente sabe que é mais ou menos isso, a gente sabe que é subordinação, mas isso não vai caracterizar a relação de emprego, está no caput lá, né? Então, isso é interessante. Ele não é autônomo porque, por design já não poderia, mas não há, na verdade, é limitado pela própria lei que estipula a possibilidade das empresas realizarem uma série de formas de subordinação, de exercício de poder empregatício. Nós temos ali o poder fiscalizatório, o poder organizativo, o poder punitivo. Está expresso que ele tem poder punitivo, né? E aí o que acontece? Ele também é nem empregado. Por quê? Porque é negada a condição jurídica de empregado. Então é um nem-nem, né? Ele nem é empregado, nem é autônomo. E aí chega nesse ponto que eu gostaria de tocar que você falou, que é muito interessante, na lei não fala nada sobre precificação. Aparentemente está dentro do poder organizativo, poder empresarial que foi, inclusive, legitimado pela lei. Então, isso quer dizer que você está super certo quando você diz que esse piso ele vai virar teto.
ou ele pode virar teto. Por quê? Porque se não diz sobre precificação, e precificação também não diz como forma de cálculo de remuneração do trabalhador, a empresa ela pode aumentar a tarifa para o consumidor o quanto que ela quiser e diminuir o percentual do trabalhador que ela vai estar dentro da lei. Olha que coisa. Hoje que ela já pratica preços móveis, tanto para o consumidor quanto para o trabalhador, aquela ilusão que muitos juízes que defendem as plataformas dizem, né? Essa lenda urbana dos 25%, né? Que não existe, né? Essa coisa que fica 25% para a empresa, né? Na verdade, ela move isso como ela quer e quando ela quer, vai causar justamente isso que você está falando, Pepe. Esse piso da categoria, que a gente nem sabe se atinge o salário mínimo, aí depois a gente pode falar, porque é calculado somente sobre o que eles, uma hora fictícia que eles criam lá, porque a hora não é a hora de trabalho, é a hora somente em que você atendeu a chamada até entregar o passageiro no destino final. O resto de todo o tempo não é contado. Então, eu estou chamando isso de hora fictícia criada no projeto. A gente não sabe quantas horas de verdade vão ser necessárias para uma hora fictícia, né? Ô Murilo, dá o seu boa noite aí. Eu até esqueci de Boa dar o boa noite. noite, o pessoal estava aqui entretido. Boa noite. E vou aproveitar essa deixa, Rodrigo, para falar como é curioso e quanta contradição existe nessa lei. Porque justamente nisso, e assim, nesse critério inusitado de afirmar que o pagamento é um salário complessivo, né? Tá na lei, né? Diz, olha, o salário, a remuneração da viagem corresponde ao total, mas desse total, 3/4 são de ressarcimento e salário mesmo é só 1/4. Isso é muito curioso, porque se as empresas ratificam essa ideia, aquele argumento usado em muitas decisões judiciais de que o motorista era, digamos assim, a parte que mais recebia o resultado econômico da viagem, cai por terra, porque está dito O no projeto. 25 virou o contrário, né? E isso está dito, e veja, isso sem a comissão. Então, você imagina que se uma viagem for hipoteticamente R$ 50, e se apenas hipoteticamente a empresa tirar 20%, a gente sabe que tira mais, R$ 10 é de quem? É da empresa. Né? Se for 25%, é um pouquinho mais. Do que sobrar, 1/4 do que sobrar é que é efetivo o salário. E veja, Pepe, também né, essa grave contradição. Se o sujeito é autônomo, e a característica econômica do autônomo é aquela de dizer o preço do seu trabalho, e a gente sabe quando negocia com trabalhadores autônomos, o autônomo, por um dado econômico, ele recebe mais do que o assalariado, do que o empregado. E no caso aqui, a lei está dizendo que o autônomo ele é remunerado com base no mínimo valor do empregado. E é por isso que as empresas já disseram que concordam com esse projeto, porque do ponto de vista econômico não tem nenhuma majoração, né? Eu não fiz essas contas ainda, mas a ideia é que não tem nenhuma majoração de pagamento. Por quê? Porque isso, o mínimo, salário mínimo hora, havia até um inquérito, salvo engano, né, Rodrigo? Já tinha feito essa apuração. Então, esse piso que envolve salário efetivo mais ressarcimento já é praticado. Portanto, as empresas dizem, podemos cumprir hoje. Aliás, já cumprimos e até pagamos mais. Ou seja, é uma coisa muito estranha do ponto de vista regulatório. Eu entendo todas as dificuldades políticas de um governo, né, que não tem maioria no Congresso, enfim, de propor uma legislação, mas me parece que, do ponto de vista dessa composição política, a defesa de um trabalho, para as palavras de Rodrigo, nem, foi um equívoco. Se é para fazer uma lei de trabalho autônomo, que se faça uma lei definindo o que é efetivamente autônomo e que se estabeleça condições. E, nesse particular, vale a pena relembrar que, salvo Delimitou engano, as condições de subordinação, não de autonomia, né? Como o Rodrigo está falando. Vale relembrar que o próprio projeto de Tabata, se eu não estiver enganado, tinha
mais previsões mais benéficas do que esse projeto. E na época, né, o partido do presidente fez uma crítica grande àquele projeto. E agora o tempo Prefiro passa. piorar o projeto da Tabata. Exatamente, exatamente. Não, Sobre a não, não, precificação, tem uma questão interessante que eu queria levantar, não sei se vocês também pensam assim, a precificação ao reajuste, de acordo com o reajuste do salário mínimo, ou seja, uma vez por ano. Só que os custos reajustam todo dia. A gasolina sobe de todo e ele vai ficar com os custos congelados por um ano, né? E ele não não. tem. O autônomo, como que ele vai fazer para ele aumentar esse salário, esse custo dele, esse ressarcimento do custo? É uma contradição atrás da outra. Mas é muito interessante. Ó, você falou uma coisa que não ficou muito clara, ô Pepe. Você começa dizendo sobre a decepção, né? A decepção nossa foi que foi plataforma de campanha do Lula, e tem vídeos nisso, ele falando que realmente o que ele queria era conceder os direitos, e ele especificou os direitos, né? Então, direito ao descanso, o direito a um teto de jornada, e ele falou tudo isso. Então, ele veio com isso como parte da plataforma dele de governo, né? E aí a nossa decepção, eu acho que foi isso que você disse, né? Essa decepção com o resultado da apresentação de um projeto do governo, né? É muito interessante que aqui no Twitter, a Vina Dubal, lá dos Estados Unidos, ela disse que o projeto, inacreditavelmente, ele está sendo notícia nos Estados Unidos. Ele está sendo notícia e está sendo passado como se fosse realmente uma coisa boa, né? E ela chega e fala: olha, gente, isso daí é uma versão, como eu disse, a versão da Prop 22 da Califórnia, que foi amplamente rejeitada pelos democratas estadunidenses, foi paga, né, financiada pelas plataformas em um plebiscito para derrubar uma lei californiana dos democratas que previa que eram empregados e tinham todos os direitos. E se você fosse olhar, e eu fiz essa análise, realmente a nossa lei é uma cópia muito mal feita, usa até os mesmos termos, só que é uma cópia piorada, tem menos direitos do que lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eles previram que as empresas tinham que custear sozinhas seguro-saúde, tinha que custear sozinhas o seguro-acidente. Tinha também, lá tem uma previsão que desapareceu aqui, e eu fui olhar, os termos eram muito, muito parecidos, e de repente eu falei, olha, isso aqui está desaparecido, não tem na lei brasileira. Na lei californiana prevê aquilo que é a defesa das empresas, que é o poder do trabalhador de recusar as chamadas. Não tem na lei brasileira. Aquilo que eles defendem e que é a coisa que o Alexandre de Moraes fala o tempo inteiro, eles podem escolher ou não. Não tem na lei, não está previsto, né? Está Então, previsto até para o contrato intermitente, até até para o trabalhador subordinado. E, você quer falar, Murilo? Rodrigo, e me permita, uma das principais queixas dos motoristas é essa constante mutação dos termos do contrato, essa constante mutação das regras. A lei, ao menos, podia, numa ótica do direito civil, numa ótica civilista, da estabilidade contratual, exigir um contrato, tá certo? Um contrato, e vedar uma alteração sem consentimento, é o básico. Porque hoje os termos de uso são automaticamente ou periodicamente modificados, e essas modificações são impostas, o que a gente fala assim, nem a regra, né, do pacta sunt servanda, né, tão rememorada no direito civil, é respeitada pelas plataformas. Agora, eu acho que é interessante uma coisa do projeto, eu queria comentar com vocês. A gente entende as dificuldades todas políticas, enfim, mas o projeto também tem outras ambiguidades. Porque, embora comece dizendo que se trata de uma relação de trabalho,
tá certo? O artigo 1º fala, é uma relação de trabalho, de certa forma, essa expressão nos permite dizer que essa é uma relação de trabalho, o debate de uma parceria econômica ou um debate de um contrato civil está afastado por essa expressão. Todavia, lá no parágrafo 4º, né, que se remete à representação sindical, enfim, né, que é uma coisa que me pareceu boa explicitar, embora a gente já tivesse esse tipo de regra pelo texto constitucional, né, mas no Brasil, o texto constitucional, em matéria de direito do trabalho, em matéria sindical, tem sido, digamos assim, pouco observado, para a gente usar uma linguagem mais bonita, dizer que há um déficit de constitucionalidade aqui, mas veja que se remete a dissídio coletivo, Pepe, que se fala em recusar arbitragem, procurar o poder judiciário. Não tem, digamos assim, a firmeza de dizer que esse tipo de conflito vai ser apreciado por quem julga as relações de trabalho, que é a justiça do trabalho. Ou seja, até essa ambivalência não resolve o projeto. E nesses termos, me parece que, infelizmente, a tendência do próprio STF é de afastar essas previsões. Ou seja, o neném também envolve nem trabalhador autônomo, nem empregado e nem alguém submetido à jurisdição da Justiça do Trabalho. Né? Penso que dá para fazer essa defesa hermenêutica, mas Nem. no É. contexto desse projeto é difícil. E das Não, decisões uma do STF, interpretação da justiça constitucional, da competência, é claro que é da justiça do trabalho, relação de trabalho, né? Mas nós não sabemos ou Eu sabemos soube, o que pode eu esperar, soube né? em off, isso aqui caiu um raiozão aqui, eu soube em off, né, que foi alertado o ministro sobre essa questão e até chegaram a falar, olha, mas não tem a previsão da Justiça do Trabalho aqui, e aí a desculpa dele, então foi proposital a não inclusão, que a desculpa dele seria que poderia chegar lá no Congresso e mudar para a Justiça Comum. Olha a coisa, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que esse projeto, e muita desculpa do governo tem sido essa, isso é o possível, isso foi o possível, e não sei o quê, é o seguinte, você já começa uma negociação com o patamar lá embaixo, né? E os outros estão negociando com você com o patamar lá embaixo. Né? Você vai vender o carro, ao invés de você chegar e falar que a sua pedida é 10 mil, você já está pedindo 3 mil para você negociar. Né? É mais ou menos isso que aconteceu, é uma coisa assim extremamente absurda. E o que me impressiona, né, é realmente a postura do Lula. Essa me impressionou. Né? É uma postura assim assustadora de tentar colocar isso como uma comemoração, como um fato. Isso me preocupou em vários sentidos, porque me preocupou, as últimas falas dele me preocuparam muito, e a fala do lançamento ontem me preocupou demais. Ele falou, a tecnologia vem, a gente não deve assustar. Voltou com o discurso tecnológico, ele incutiu na cabeça que as mudanças são tecnológicas e não mudanças estruturais das empresas que não querem mais o direito do trabalho. Ele está colocando mesmo a ausência do direito do trabalho como uma novidade boa. E aí, as últimas falas dele sobre que o mundo do trabalho mudou vem juntar a isso, sabe? Então, me parece uma capitulação grande, né? E isso corrobora, então, eu começo a entender que aí é uma preocupação muito mais ampla do que isso, que não há resistência nenhuma ao que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, tá? Então, a destruição do direito do trabalho, que está sendo realizada diuturnamente em reclamações constitucionais, e que as pessoas, eu ouvi algumas pessoas me falando, mas com essa decisão aí, com esse projeto, pelo menos vai parar o projeto do Supremo Tribunal Federal. Eu falei, não, aí que não.
Eles andam de mãos dadas. Agora o Supremo está com mais força ainda de implementar o projeto dele de ser facultativo o direito do trabalho. Né, Vamos lembrar que o Supremo não parou o julgamento da terceirização no meio depois de já editada a lei, né? Boa, Ele, ele, boa. ele continuou julgando para piorar ainda a situação. Mas eu queria colocar para a gente debater, antes da gente passar para o passa-boiada, das 12 horas, o artigo, a gente estava comentando o artigo 4 da negociação coletiva, e eu queria que vocês tentassem destrinchar ou destrinçar o artigo 4 no Infine, que ele fala sobre a negociação coletiva, vírgula, que é observados os limites estabelecidos na Constituição. Qual o limite, meu filho? Ué, é férias, 13º, fundo de garantia, jornada de 44 horas, todos foram violados, sobrou o quê? Que limite? Me explica isso daqui, eu não consegui entender. O que vocês conseguem entender isso aí? Da fala do ministro do Trabalho, Pepe, eu assim, estou compreendendo que a perspectiva deles é dizer que eventual construção de uma rede de proteção social não virá mais da legislação, mas sim da ação coletiva, né? Então, por isso que ele justifica que, doravante, há um reconhecimento explícito, expresso, do direito de representação sindical. A gente tinha esse dado também. Muitas empresas se recusavam a conversar com associações de motoristas, né? Então, eles colocaram isso. Então, hoje, o canal de eventual construção de uma proteção é o canal da ação coletiva via greves, via negociação e via esse direito de representação. Mas E voltando um qual que é a pouquinho. punição para a greve ilegal dos trabalhadores? Pois é. Mas voltando um pouquinho nesse argumento de que Carelli tem trabalhado, eu queria aproveitar para dizer assim que a gente tem uma plateia fantástica, né? Se vocês verem os comentários aí, são pessoas que estudam e pensam o tema, mas me preocupa muito, mas muito, esse elogio a essa terceira via, que significa, como o Rodrigo acabou de falar, tornar facultativo o direito ao trabalho. Mas, assim, me preocupa muito, porque se esse modelo de trabalho, se esse modelo de empresa for chancelado por um governo que se apresenta como social, como um governo de esquerda, é o referendo político, né, do ponto de vista da política, para que este padrão, para usar as palavras da colega Ana Cláudia Cardoso, se espraie, né, que haja um espraiamento das plataformas para todas as atividades econômicas. Porque é óbvio, do ponto de vista da dinâmica capitalista, que se eu posso organizar uma atividade econômica exercendo controle sobre os trabalhadores, controle, inclusive econômico, assalariando, dizendo o preço do trabalhador, sem riscos, sem custos do direito ao trabalho, pagando o mínimo possível, que é o salário mínimo, né, para um cara que é autônomo, entre aspas. É claro que supermercados, shopping centers, comércios vão se reorganizar para usar aplicativos e dizer que isso é algo novo. E a gente não vai nem, para não ser discutir muito, essa nomenclatura totalmente equivocada. Empresa operadora de aplicativo. Meu Deus do céu. A academia tem produzido tanta pesquisa sobre isso, tem demonstrado como esse erro de concepção, de compreensão do fenômeno, que já mostra que você está perdido nesse debate, que você não compreende nem o que é uma empresa, uma rede tecnológica, você acha que é um aplicativo. Meu Deus, enfim, é muita decepção. Vocês estão vendo aí? Sim? Isso aí é a propaganda do governo. Olha a comemoração lá em cima. Não é CLT, não é CLT, não é CLT, não é CLT, várias vezes. Vocês estão vendo isso? Olha aqui, você dono do seu tempo. Você continua seu próprio patrão sem abrir mão dos seus direitos. Quais direitos? Olha aí.
valor mínimo pago por hora de trabalho. Está errado, né? É mentira. Né? Aí a aposentadoria, licença maternidade, seguro-saúde, 3 relatórios com valores ganhos por corrida, entre outros direitos. Está vendo que eles não conseguiram nem colocar os direitos aqui? Na verdade, temos o direito previdenciário, o valor mínimo não é por hora de trabalho, né? É assim, Direito lamentável. previdenciário, Rodrigo, que já era possível. Que já As era pesquisas, possível, é? as pesquisas divulgam que 1/4 dos motoristas de hoje já recolhem espontaneamente a sua contribuição previdenciária e estão cobertos, então, pela aposentadoria, pelas licenças e outras proteções previdenciárias. Ou seja, E, mesmo antes já era possível isso, não tem novidade nesse aspecto. e a negociação coletiva também, né? A negociação coletiva já era prevista no artigo 511 da CLT, tá? Era previsto os trabalhadores autônomos podem, os verdadeiros, né? Não nem, né? Para quem não estava aqui no começo, a gente está chamando isso de nem. Eles não são nem autônomos, porque a autonomia é completamente negada e permitido todo tipo de subordinação, nem empregado, porque a lei impede que eles sejam... Lei não, é um projeto de lei, impede que sejam reconhecidos como empregados. Né? O governo chamou isso de autonomia com direitos. No meu artigo, que deve sair até amanhã, eu chamo isso de subordinação sem direitos. Né? O nome correto do que nós estamos vendo é subordinação sem direitos. Então, vem esse projeto de lei, todo o começo já foi complicado, nesse grupo de trabalho, foi assim, uma coisa inacreditável, um bate-cabeça danado. O grupo de trabalho ele termina sem um relatório, as pessoas foram dispensadas assim, do grupo de trabalho. É uma coisa horrorosa. Eles começaram a fazer conversas paralelas, diretas com a empresa, o governo, indo para os trabalhadores, só que eles escolhiam os trabalhadores que eles iam. E agora, do nada, junto com essa discussão do Supremo Tribunal Federal, soltam essa bomba aí na nossa cabeça. Né? Então, a gente tem que ver... tem que falar esse negócio das 12 horas de trabalho, né, gente? 12 horas de trabalho sem descanso. Isso é século XIX demais. Né? Uma das coisas que a gente está abordando é que essas 12 horas de trabalho, 7 dias na semana, faz com que as ruas sejam mais perigosas. Isso é um perigo também para os consumidores. Né? A gente tem que debater mais nisso. É o risco para a sociedade nas ruas. Outra coisa que a gente tem que bater Mas, foi criada... Diga, Rodrigo, vai, só Pedro. antes de você mudar de assunto, nas 12 horas, me parece bem mais grave também, porque não é apenas 12 horas. Primeiro, que 12 horas, na lei diz por aplicativo. Ah, sim. Ou seja, ele fixou uma jornada até de 24 horas. E mais do que isso, não é 12 horas. É 12 horas sem limitação de jornada semanal e sem limitação de jornada mensal. Ou seja, jornadas de 84 horas por semana. Né? Fim do repouso semanal remunerado, não existe mais isso. Né? Então, é uma coisa... é um retrocesso de 100 anos, no mínimo. Então, é muito pior que 12 horas. Né? 12 horas por aplicativo, está escrito com todas as letras. Né, a hora 12, rodada, viu? Lembrando, não é hora de exposição. Não, e é hora paga. Rodada. Porque para receber 12 horas, tem que ficar provavelmente uns 30% a mais de jornada, né, sem ser remunerada. Isso é interessante que fala que um dos princípios é isso que... Como é que nós vamos lidar com isso? Diz que um dos princípios, né, está elencado na lei, é o artigo... Qual que é? O artigo 7º? É o 7º, e não tem nenhuma coincidência, eliminação do trabalho análogo ao escravo. Agora, uma pessoa que trabalha
24 horas, 84 horas sem repouso, sem isso daí, não é análogo a escravo, Jornada né? exaustiva. Jornada Jornada, exaustiva, isso que eu ia falar, é jornada exaustiva. Não, e mais, é tão ridículo isso que tem o dispositivo que diz abolição do trabalho infantil. Gente, para dirigir um carro não precisa ter 18 anos, a habilitação. É ridículo. Não, gente, chega a sarcasmo. Olha o sarcasmo. Escolheram, não foi à toa o artigo 7º, não. Foi para esse artigo 7º substituir o artigo 7º da Constituição. E sabe por que, que eu tenho certeza disso? Porque eu já vi esse filme. Isso aconteceu na lei das cooperativas de trabalho. Eles também colocaram os direitos no artigo 7º. É simbólico. Eles querem desconstituir a Constituição, colocando novos direitos, e, na verdade, que eles chamam de princípios pelos quais as empresas devem se pautar. Vamos só um pouquinho aqui para a galera que está no chat aqui, tem muita coisa interessante. Ó, a Ana Cláudia Cardoso falou, né, não teve acordo tripartite, porque era uma pergunta aqui de quem? Do Felipe, né? Não, do Carlindo, que perguntou se o projeto é uma iniciativa do governo ou é um resultado de um acordo tripartite. Né? Me parece realmente mais uma iniciativa do governo, mas a minha desconfiança é que a pena é terceirizada. Né? Pela, pelos termos utilizados e pela semelhança com o projeto da Prop 22 lá da Califórnia, a pena, me parece que escreveu o projeto não é do governo, ela vem de fora do Brasil, talvez, tá? Pelo menos a grande como na reforma inspiração. trabalhista aconteceu também, né? Isso, na reforma trabalhista ficou comprovado que vinha a Não, partir das não foi do confederações das Congresso. empresas, né? O Leonardo Fazito diz que o Gilmarzão já liberou 12 por 36, que ao fim e ao cabo são 2 contratos, então são 12 horas todo dia. Né? Isso foi um escândalo. Só que aquilo que a gente está alertando é que é pior do que isso, porque se lá permite você ter 2 empregos de 12 por 36, aqui são 12 horas por dia em uma plataforma e você pode ainda fazer um pouquinho por outra. Então, é muito pior do que esse resultado. Mas o mais interessante é a gente ver as contradições de argumentos. Né? A contradição do argumento de que esse trabalho é um trabalho somente de complementação de renda. Eu recebi hoje um pedido de entrevista da Deutsche Welle e a primeira pergunta era essa: pô, como que melhor esses trabalhadores são mesmo de complementação de renda? Gente, ainda tem gente que acha que isso é complementação de renda. Eu fico imaginando como imaginar isso, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia. Aí, depois de 8 horas por dia, com mais uma de almoço, com 9 horas, fala, resolve, pega o carro e sai rodando alguns minutinhos ou algumas horas pela rua. Como que é possível isso? Uma pessoa que todo mundo sabe o quanto que é cansativo você ter um trabalho. Imagina ter 2. Eu tenho 2. Eu sei como que é cansativo ter 2 trabalhos, né? 2 empregos. Né? É uma coisa assim meio de louco. Aqui o Início, Benedito Rodrigo. Santos está falando, ó, foram desconvidados do grupo de trabalho, representantes sindicais. Isso aconteceu, gente. O GT é uma vergonha no sentido de que o governo se propõe totalmente errado. Desde o começo eu já falei, isso vai dar errado. Se você quer discutir o trabalho desses trabalhadores em plataforma, a primeira coisa que você tem que fazer é inseri-lo na rediscussão da reforma trabalhista, porque na reforma trabalhista eu coloco dentro da CLT o trabalho intermitente, que é um trabalho sob demanda, que é um trabalho potencialmente muito parecido com esse aqui, aí de repente eu esqueço o trabalho intermitente e vou e faço uma outra coisa aqui e, e relaxo. Aí vai discutir. E aí chega no GT e descobre, por uma descoberta, né, que a experiência de vida dos trabalhadores motoristas é muito diferente da experiência dos entregadores. Ora, não leu ninguém que estudou sobre isso, né, Murilo? Não Sim. leram ninguém.
que estudou sobre isso. Quantas vezes nós e todos aqui que são de grupos de pesquisa já descobriram isso há muito tempo, né, Murilo? E aqui vale a pena citar o próprio Carlindo. O Diese acabou de divulgar um trabalho muito interessante de comparação, né, entre argumentos e o perfil dos trabalhadores nas pesquisas, para sair dessa ilusão, né, de complementação. Quer dizer, até a linguagem já é capturada por uma perspectiva ideológica, né? Ou seja, o governo não teve esse cuidado. E aqui eu acho que é importante enfatizar que o governo, mesmo nessa possibilidade, tinha uma outra perspectiva. Havia a possibilidade de apresentar uma outra coisa. Ele podia ter se concentrado, já que há esse dissenso, né, já que é difícil discutir o vínculo, um projeto de lei podia ter sido omisso sobre isso. Não podia ter sido omisso, Pepe? Podia apenas ter enunciado de forma explícita, porque muitas decisões, Rodrigo, infelizmente, até da Justiça do Trabalho, não reconhecem a legitimação dessas associações e desses sindicatos de fato, né, por uma questão formal, do registro sindical, enfim, mas o PL podia dizer ao menos isso, olha, é uma relação de trabalho, sem especificar se é emprego ou não, porque depende do caso concreto, depende da empresa, como funciona, reconhecer, né, a questão da representação sindical, afirmar essa questão da transparência, que me parece um ponto importante, que permite dizer, é evidente que isso já estava previsto na ordem jurídica, né? Direito de defesa, direito de informação, LGPD, Código Civil, mas afirmar isso de forma expressa também é uma coisa importante. Mas não precisava, né, assimilar, né, já que não conseguiu o acordo com os trabalhadores nem com as empresas, não precisava assimilar a proposta explícita de dizer que existe uma nova categoria que tem um pedacinho de direitos, que são pouquíssimos, né? Um pedacinho, e celebrar isso como se isso fosse uma vantagem para o novo mundo do trabalho. Não, É pior, difícil. para o mundo. É a pior legislação que eu conheço, fora a da França, que realmente é uma outra história, né? Mas as regulações é a pior que existe, ela é pior do que a da Califórnia, que foi financiada pelas plataformas. É uma coisa inacreditável. Como que o Lula, com o nome que tem, tá? Carregando esperanças do mundo, como eu disse aqui, a Vila do Bal está decepcionadíssima, professora lá da Califórnia, falou, como que você pode fazer isso? Porque a partir daí você tem um contraponto ao modelo de proteção europeu que está se costurando na Europa, né, na luta pela diretiva, mas nas nações, nos países já tem sido feito, temos em Portugal, temos em Espanha, a resistência do poder judiciário na Europa, né? É uma coisa... Gente, é muito doido, né? Por exemplo, os motoristas da Uber são empregados na Alemanha, têm todos os direitos, são empregados na Espanha, com todos os direitos. Inclusive é questionado até o modelo, porque na verdade eles são contratados como empregados, mas por meio de empresas terceirizadas de transporte. Está sendo questionado, inclusive, tem uma multa altíssima que foi reconhecida como válida agora, mês passado, na Espanha. Então, o que acontece? Nós estamos aqui no Brasil sendo o contraponto ruim, mas, assim, se viesse, né, que é uma coisa que o Adalberto Cardoso aqui colocou no chat, né, a nossa decepção com o Lula é que isso tudo vem dele, né? E mais, o Ministério do Trabalho não está entregue para o Centrão. O Ministério do Trabalho é do Partido dos Trabalhadores também. Então, nossa decepção é isso, né? A maior decepção é que isso é um ponto de partida para a discussão. E o ponto de partida da discussão de um governo supostamente de esquerda já é um ponto de partida baixíssimo, tá? O teto possível, ele é lá embaixo, né? Lambendo o chão, se me permitem a figura horrorosa aqui. Mas o que a gente tem mais a lamentar é que, como que é um teto lambendo o chão, eu acho, né, que que eu acho que vai acontecer agora? Eu acho que esse projeto, que está com urgência constitucional,
Ainda colocaram urgência constitucional. Ou seja, urgência constitucional bloqueia a pauta se não for julgado. Gente, olha a gravidade do negócio. O que acontece? Eu acho que esse projeto vai passar voando. Ele vai passar voando. Né? Muita gente tem falando, não, eles vão incluir muita coisa. Não, não vão. Vai ser uma coisa voando. Mas uma coisa eu acho que eles vão fazer. Eles vão colocar um dispositivo aplicando isso para qualquer profissional, qualquer categoria profissional. Eu acho que com isso eles vão passar a perna nos entregadores, porque os entregadores fizeram a resistência, né? E aí, colocando o projeto no Congresso, já não fica na mão do governo, e o governo vai deixar para lá no Congresso, eles colocarem, não só os entregadores, eu acredito que eles coloquem uma coisa igual o Supremo fez, igual o Supremo vai fazer. Ele vai chegar e colocar uma coisa ampla, né? O Supremo, lá no tema 725, numa questão que era de terceirização, ele coloca e são válidas todas as formas de organização empresarial. E a partir de agora, eles vão cada vez mais não só ter como válida essas formas, mas invalidar a verificação da fraude. Aí chega agora na próxima decisão que eles vão fazer sobre esse caso das plataformas, eles não vão ficar na plataforma, eles vão chegar e vão dizer, são válidas todas as formas, não sendo possível a Justiça do Trabalho verificar a ocorrência de fraude, a relação de emprego, né? Então, eles vão passar por cima do artigo 9º e criar essa nova tese mundial, essa jabuticaba ultraliberal, a mais radical reforma trabalhista do mundo, conservadora do mundo, né? Jamais ousada por qualquer extrema-direita, está sendo realizada durante um governo de esquerda e mais de mãos dadas com o Supremo Tribunal Federal, uma Corte Suprema, simplesmente deixando como palavras mortas uma parte dos direitos fundamentais da Constituição. É difícil a gente falar isso tudo porque nós estamos vivendo e sofrendo essa quadra histórica, né, Pepe? Pepe está calado, eu tomei a palavra e fui aqui muito tempo aqui. Não, eu estou intrigado, Rodrigo e Murilo, com o artigo 3º. Ele é de uma maldade assim, a toda prova, porque ele coloca ali no parágrafo 1º, né? Ele diz, olha, o enquadramento do trabalhador como autônomo pressupõe, né? Então, parece que ele vai dar alguns requisitos para o enquadramento como autônomo, mas é uma coisa absoluta que poderia suscitar o seguinte: olha, se não cumprir esses requisitos, nós podemos, a consequência é o reconhecimento do vínculo de emprego. Não está dito isso, mas, na verdade, eles pegaram exatamente o que é previsto, como é feito, como a relação se concretiza, de forma que fica pouca margem para você falar que houve descumprimento ao artigo 3º, né? Porque inexistência de qualquer exclusividade, né? O trabalhador não precisa ter exclusividade. Isso não é requisito nem do vínculo de emprego. Exclusividade nunca foi requisito nem do vínculo de emprego, né? E qualquer inexistência de quaisquer exigências relativas a tempo mínimo. Ou seja, qualquer outro tipo de subordinação não pode indicar que existe um vínculo de emprego, né? Esse, pelo menos, a construção da redação maldosa desse artigo. Nós temos que fazer uma leitura mais atenta dele para ver quais que são as possibilidades de uma interpretação mais
emancipatória e mais progressista, mas realmente foi feito com maldade. Nós vamos Muita ter maldade. dificuldade. E esse artigo 3º, gente, ele é cópia da Prop 22 lá da Califórnia, com uma exceção. É justamente aqui que lá na Califórnia diz que deverá, para não ser considerado empregado, deverá a empresa permitir a recusa nas chamadas. E aqui não tem, a recusa não está prevista. Eu estou aqui na tela para quem quiser olhar aí o texto de lei. A Karen Arthur, ela diz por que esse projeto saiu antes da reforma sindical, né? Você tem algum palpite, Murilo ou Pepe? Porque eu acho que não vai sair nenhuma reforma sindical, né? Porque do ponto de vista prático, né, a, a, a principal demanda do movimento sindical de financiamento foi, de certa forma, ajustada com a posição do STF, né, na questão da contribuição associativa. Então, de certa forma, o que era possível, né, nessa pauta do movimento sindical foi contemplado. E agora se expressa, né, se explicita o direito de representação sindical nesse projeto. Então, as coisas caminham bem nesse sentido, né? Não precisa mais fazer reforma sindical, já tem a contribuição e agora se reconhece expressamente. Mas aí, aproveitando a deixa, né, que Karen fez uma pergunta sobre o direito sindical, eu também não entendi essa nova categoria econômica. Que categoria econômica? Ou seja, olha a incompreensão. Que categoria econômica é esta? Empresas de aplicativo. Há uma confusão clara entre né, o uso do instrumento tecnológico, o aplicativo, com a atividade econômica da empresa. Né? Por empresa de aplicativo, a gente pode ter empresas que façam coisas muito distintas. Né? Desde uma empresa de logística de entregas, de empresa de caminhão, entrega caminhão, empresa de carro, de doméstico, enfim, trabalho doméstico, enfim. Então, isso é um equívoco tremendo confundir, né, a organização tecnológica com a atividade econômica. Mas, Eu não Murilo, entendo como vai ser feito esse enquadramento sindical doido aí que lançaram. então, mas e nós tínhamos aqui, não sei se ainda está, a Graça Druck aqui, né, uma das grandes estudiosas da questão da terceirização, mas a lógica da terceirização é reproduzida aqui. A terceirização como instrumento de desresponsabilização do capital perante os trabalhadores. Aqui vai ao extremo, gente. Olha, o artigo 2º ele diz que é uma empresa que administra aplicativo. Olha que coisa mais doida. Ele administra um aplicativo que é um programinha que tem no nosso celular, que o máximo que faz é uma interface para chegar na plataforma, que ali realmente as coisas acontecem, né? E oferece seu serviço de intermediação de viagens. O que acontece? É um processo de desresponsabilização dos trabalhadores, mas percebam, gente, quando você chama uma empresa de operadora de aplicativo e intermediação de viagens, você não está chamando de empresa de transporte. E aí nós temos uma desresponsabilização também em relação aos usuários. Então, é mais uma forma de proteção do capital, não somente em relação a trabalhadores, mas da população em geral, é um instrumento disso. Né? E uma coisa que já foi, por exemplo, na Europa, a Corte de Justiça da Comunidade Europeia já decidiu que são empresas de transporte. Tá? E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma loucura, né? Uma fuga da realidade, viver num mundo que não é o real, né? Uma coisa muito, 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 muito maluca, né? Não, eu não me conformo com a oportunidade dessa lei, né? Uma lei para desregular, qual que é a premência dela, e vendida e pelo governo, essa propaganda chega a ser pornográfica, né? Vendendo isso como conquista. Qual a conquista que tem nessa lei?
né? Essa é a decepção maior, porque o recado que Lula passa é que realmente o Supremo está na onda da modernidade e eles estão agora também na onda da modernidade. É uma tentativa de passar que eles não são de esquerda. Me parece isso também, sabe, uma tentativa de aproximação com o pessoal da extrema-direita que nunca vai votar nele. Gente, eu não sei que ilusão é essa, né? É mais ou menos alguém que puxa o saco de alguém que não gosta dele ou não é da mesma classe social, nunca vai ser amigo da pessoa e a pessoa só quer agradar. É o que está me parecendo, né? É um puxa-saquismo Ô, que não vai Rodrigo, para eu só lugar queria nenhum. falar que eu não estou tendo acesso aqui ao YouTube, eu não sei quem que está nos assistindo, então não estou cumprimentando ninguém por conta disso. Mas, de qualquer forma, fica um abraço a todas as pessoas, amigas que estão aí nos assistindo, Isso. mas estamos aqui no Zoom, eu não estou tendo acesso, minha internet não está muito confiável para ficar com dois aplicativos. Eu não estou me aventurando porque eu morro de medo de esquecer alguém, mas realmente nós temos uma plateia muito seleta aí, né? O Benedito Santos está dizendo: motorista não dirige aplicativo e motociclista também não pilota aplicativo, pilota moto, pilota dirige carro, né? É uma coisa assim que é inacreditável mesmo, a fuga da realidade, né? É como se um taxista que fosse de uma cooperativa lá do nosso tempo antigo, que chamava, ligava para lá, ele fosse alguém que fosse um motorista de telefone, tá? Motorista de aplicativo tem a mesma lógica de chamar alguém de taxista de telefone, né? É a mesma lógica. É uma coisa assim, ou chamar alguém como um peão de galpão, né? Isso é uma coisa que é uma coisa que a Rodrigo, infraestrutura se torna a profissão da pessoa. Gente, nós somos trabalhadores em plataforma, digo isso o tempo inteiro, né? Qual a dimensão do nosso trabalho, todos nós que estamos aqui, que é realizada por intermédio de uma plataforma digital, né? Nós somos trabalhadores de aplicativo, trabalhador de plataforma, não tem lógica nenhuma, é um tecnodeterminismo, né? Enfim. Rodrigo, Advogados, juiz, procuradores de plataforma, todo mundo no PJE. o PJ é uma plataforma, né? Exatamente isso. Claro. Mas veja, isso é tão absurdo, é mesmo que chamar, a gente vai lembrar de 10, 15 anos atrás, daqueles vendedores de empresas de bebidas que iam nas lojas, nos comércios vender com palm top, né? E é mesmo que a mesma coisa dizer assim, olha, aquele não é um empregado, ele é um trabalhador de palm top. Você entende, Pepe? A gente não Claro. conseguiu, naquela época, né, cair nessa ilusão. Mas agora isso aparece por uma série de fatores políticos, ideológicos, que essa ilusão está passando. E quando a gente olha para a história do direito do trabalho um pouquinho mais longa, essa história de sempre crise constante, a gente olha assim, a gente conseguiu, de certa forma, vencer a tentativa de precarização via cooperativas, vão lembrar? A gente conseguiu, de certa forma, barrar ou limitar ou diminuir a precarização via pejotização, né? Antigamente. A gente estava tentando diminuir a precarização via terceirização, mas nos últimos anos, a terceirização foi totalmente ampliada, potencializada, e agora não bastasse, né, não bastasse, porque o terceirizado era empregado de alguém, agora percebeu-se que nem se precisa mais disso, que basta, ele abre aspas, ter uma relação mediada por um aplicativo, que isso é o suficiente para desfazer as relações econômicas de dominação, de subordinação, de dependência. E embora, do ponto de vista tecnológico, o próprio aplicativo seja a expressão máxima, concordo? De mais dependência de assimetria, porque o sujeito não tem acesso a quase nada, não tem autonomia para dizer nada naquele modelo, ele é refém
daquela janela de comunicação. Ô, Murilo, eu E queria falar justamente sobre isso é dito como a expressão da autonomia. Mas que autonomia? Que autonomia? Eu queria falar sobre isso, né? É um projeto que realmente não está no século XXI. É um projeto que fala sobre esse tipo de relação e não toca no nome inteligência artificial, não toca na questão da inteligência artificial, não fala em algoritmo, não fala, quando fala em transparência, ele chega no parágrafo e ele já limita a transparência para um relatório que a empresa vai dar e algumas respostas que a empresa tem que dar ao trabalhador. Não há, como na lei da Espanha, um acesso maior, que seja do sindicato, como é previsto na Espanha, ao algoritmo. Né? É uma coisa assim de maluco. Aí já chegamos aí na seara que o Pepe é expert, né? Pepe, continua se negando a captura de dados dos trabalhadores, né? Há ali uma remissão meio que não vale de nada a LGPD, né? E novamente não é tratada a questão dos dados, da inteligência artificial e o que isso impacta no mundo do trabalho, né, Pepe? Olha, você observou bem, né? É uma lei dita moderna, de inovação, e desconhece absolutamente o grande debate mundial em torno da proteção contra em face da inteligência artificial, né? É o debate mais importante ou mais atual no mundo inteiro, né? É um debate que está nos Estados Unidos, né? O Biden baixou uma ordem de serviço sobre isso, na Inglaterra, na União Europeia, e simplesmente isso parece que não existe, né? Dessa lei moderna, de modernização das relações de trabalho brasileiras, né? É, então, isso você observou muito bem. E faz referência rapidamente, né? Remete à lei de proteção de dados, remete à questão da própria lei, né? Das, é, Da mobilidade de urbana. transporte, né? Que veio da mobilidade, onde foi previsto pela primeira vez, né? a, a, o trabalho, né? Mas não vale de nada, né? Não, Se aplica no quê? então, Como? Como é as adaptado? grandes questões, né? Que nós estamos aí, né? É a questão seguinte: você não pode, a empresa não pode exigir exclusividade e não pode exigir tempo mínimo. É isso para ela não pode. São os dois requisitos previstos pelo artigo 3º. Agora, você pode subordinar completamente o trabalhador em tudo mais. Tudo. E você tocou num Tudo mais ponto. está permitido. Não, você tocou num ponto É interessante. o Márcio, o nosso colega, o Márcio, gente, o professor Mastur Viana. Márcio Viana, É uma... a fraude da lei. Nunca se viu uma fraude da lei tão escancarada, né? Que nós estamos percebendo agora. E, e, com essa aura de novas relações, de colocar um direito de trabalho pós-moderno, né? E o direito do trabalho pós-moderno é aquele que volta no século XIX, antes da existência do próprio direito do trabalho. É muito interessante. Eu fiquei muito chateado, porque se um projeto desse, nascido da Ponte para o Futuro do Temer, nascido do governo Bolsonaro, era compatível, né? Era de se esperar.
Agora, um projeto desse que nasce do governo dos trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores, é assim, uma tristeza muito grande. E tem hora que dá vontade de jogar a toalha, para te falar a verdade. Não podemos, não. Nós estamos aqui justamente para não jogar toalha, né? Para levantar. A gente solta todos os nossos bichos agora e vamos para cima. Nós temos que ir para cima e responsabilizar. Tem que ter responsabilidade política. O Lula não pode falar o que está falando e não ter responsabilização vinda de quem o apoia, né? Apoiar de verdade é isso, é cobrar mesmo. E ele pedia para cobrar. E ele estava certo, a gente tem que cobrá-lo pessoalmente, responsabilizá-lo pelo o que ele fez aqui, né? Aproveitar que o Gil está aqui do Sindicato dos Motociclistas, e trazer um pedaço da lei, que é uma lei, um pedaço muito importante. É isso que você falou. A lei diz, não pode exigir tempo mínimo. Só que lá no artigo 5º, fala lá no finalzinho, acho que no inciso 5º, que a empresa pode fazer promoções. E nós sabemos que as promoções, elas existem justamente para não exigir, mas induzir que aí, olha, voltando aí à nossa questão das novas questões, dos nudges, de como que você realiza uma organização do trabalho sem alguém chegar e dar uma ordem. Tá? Você chega e diz, olha, você vai trabalhar 8 horas hoje para você ganhar um bônus de R$ 50. Ou vai dizer, olha, se você trabalhar mais 2 horas, eu te dou tanto. Pode ou não pode? Isso é exigir o mínimo ou não é? Eles vão dizer que não, porque o inciso 5º diz que sim. Só que, e lá em cima? Então, me parece, eu vou passar a palavra para você, Murilo, é que realmente essas novas, modernas, e é muito interessante, né? Entregador existe há quantos séculos que existem entregadores de mercadoria, entregadores de alimentação, e são colocados como modernos, mas o mais interessante é que são modernos para precarizá-los e deixá-los sem direitos nenhum, né? Mas o moderno que tem de moderno de novo, de verdade, é ignorado. Essas novas formas de controle, de subordinação, elas não estarem presentes no projeto, né, demonstra que realmente esse projeto ele é realizado com interesses ali que não são os interesses dos trabalhadores e por pessoas que querem, proposital ou não, desconsiderar todos os estudos acadêmicos que demonstram como essas atividades são realizadas. E eu vou colocar, e também a demanda real dos trabalhadores, que também está sendo ignorada. Murilo. Eu queria enfatizar isso, Rodrigo. Esse artigo 5º você falou, mas é preciso assim, esse artigo 5º, ele é a desconstituição literal do artigo 3º da CLT. E veja que a redação parece que é deliberadamente truncada. O que você acabou de citar é o inciso 5º do artigo 5º. Veja como parece que é feito para iludir. Começa falando de cursos, né? A oferta de curso ou treinamento não gera, né? Mas aí adiante coloca, mas a oferta de benefício financeiro, né? Se essa empresa é uma mera intermediadora, né? Para que diabo ela vai dar uma meta, né? Porque um benefício ou incentivo financeiro é uma outra palavra para dizer uma meta. Aquela meta, faça 10 viagens hoje e ganhe mais R$ 50. Ou seja, uma linguagem refinada para expressar a premiação por resultado, por meta, né? E, assim, é estranho que, até do ponto de vista da técnica legislativa, isso venha embaralhado, né? Podia vir mais claro, mas parece que primeiro se fala em curso e treinamento para desfocar a atenção, porque na vírgula seguinte vem, bem como quaisquer benefícios. Ou seja, você está falando de uma obrigação de fazer inicialmente, mas você joga ali no meio uma pecúnia, né, um pagamento em dinheiro,
porque tem outra dimensão e outro efeito jurídico. Parece que é uma coisa camuflada, e a gente espera que uma lei não camufle, não esconda interesses. Seja, até para a gente poder interpretar e praticar a lei, seja o mais claro possível. E a gente não está vendo. Esse artigo aqui, como você disse, é de É o, é o, uma lógica assim inacreditável. eu, eu gostaria de é, é, falar aqui um pouquinho, a gente conversar sobre a questão, um aspecto do capital, a necessidade de atrair capital internacional para investimento no Brasil. Então, parece que tem essa preocupação, né, de atrair capital internacional. Agora, que tipo de capital que nós queremos atrair? Será que esse tipo de capital do Uber é o tipo de capital que interessa ao país? Nós sabemos que é capital de risco internacional, de alto risco internacional. A Uber existe desde 2009 e nunca deu lucro, a não ser agora anunciaram pela primeira vez um lucro, um pequeno lucro em 2023. E, mesmo assim, vários analistas, eu li ontem mesmo uma análise de um analista norte-americano, dizendo que esse lucro foi maquiado esse lucro da Uber de 2023, esse primeiro. É, é um capital que não tem compromisso com nada, é um capital de risco absoluto e que entra e sai no país a qualquer momento. É um capital instável. Esse capital interessa, né, ao país. Era dominado lá pelo SoftBank, já agora é capital árabe, né, que detém o controle acionário da Uber. Esse tipo, será que o país tem que atrair esse tipo de capital, né? Não, mas e atração do que, o Pepe? O que, que eles trazem de capital para o Brasil? É uma coisa muito interessante que as pessoas, elas, Ainda falam tem uma coisa isso, de nem louca. capital tem. Não, olha que O capital é interessante. dos trabalhadores. Na IPO, que é lançamento na Bolsa lá de Nova York, a Uber disse, lá eles são obrigados a abrir tudo, e eles falaram, olha, nós vamos reinvestir em tal lugar, reinvestir em tal lugar, e era muito engraçado, que o único lugar que nós não vamos reinvestir o dinheiro é no Brasil, e que estava previsto é, trazer milhões de dólares embora, tirar do país. Então, se tivesse mesmo um estudo de quanto que coloca e quanto retira, na verdade, a gente está retirando do país muito mais dinheiro do que está entrando. Óbvio, é uma empresa capitalista, é para isso que ela existe, né? Mas é muito mais, não tem reinvestimento no país. Ele está sugando não só dinheiro, como dados. E não está ninguém, assim, como se não existisse. E como se o transporte de pessoas não existisse sem a Uber. Isso que eu fico assim, incrível, né? É inacreditável. Não, Como se a aplicativos, a iFood gente tivesse sabe, inventado entrega, né? Diga. aplicativos iguais a Uber, ou similares ou melhores, existem centenas, centenas. Às vezes eu vejo alguém falando assim, oh, nossa, se fizer isso, a Uber vai sair do país. Eu falo, oh, bênção, nós teríamos é, centenas de startups brasileiras que assumiriam esse trabalho, que já assumem, que já fazem, né? Eu uso um aplicativo de táxi, idêntico de Uber, né? É, esse... O Bruno faz uma pergunta aqui, né? O Bruno Rodrigues ele fala, o artigo 12, quando diz prevenir abusos de direitos dos trabalhadores, faz menção apenas a um cadastro feito por terceiros ou abre a porta para mais intermediadores explorando o trabalho, né? Eu não, eu vi esse artigo, Bruno, mas eu confesso para você que ficou meio confuso para mim, eu não entendi o significado. A partir da sua fala, eu estou meio que quase compreendendo o que eles querem
com isso, né? Vamos pegar aqui, vamos ver o que é o artigo 12. As empresas operadoras de aplicativo têm o dever de diligência na adoção de medidas para prevenir abusos aos direitos dos trabalhadores, inclusive nos casos em que o cadastro de trabalhadores na plataforma foi efetuado por terceiros. Cara, isso aqui está com cara de iFood, não está? Eu acho que é isso que você achou aí, né? Então, as empresas para ter o dever de diligência na adoção de medidas para prevenir abusos aos direitos dos trabalhadores deve ser nos casos em que se usa o operador logístico ou um terceirizado, né? O cadastro de trabalhadores da plataforma foi efetuado por terceiros. Eu acho que é isso mesmo. O Ou, que ou vocês acham? então, ou então, Rodrigo, tem aquela situação que já aconteceu em alguns casos, sobretudo em Minas, inclusive decisão judicial, onde uma pessoa se cadastra na plataforma e coloca outra pessoa para dirigir. Não sei se você já viu esse tipo de caso. Então, ele se cadastra e Sim. coloca outra pessoa para dirigir, né? Ou seja, um padrão de terceirização dentro deste modelo. É. O que acontece é, justamente, não sei se vocês viram que teve uma decisão recente lá na Inglaterra que desconsiderou os entregadores como empregados, justamente por conta da possibilidade contratual que a empresa Deliveroo deixava, que a pessoa poderia colocar outra pessoa para trabalhar no lugar dela. E o que acontecia era justamente isso: a pessoa vendia as contas para imigrantes sem documentos, que não tinham documentos, e aí eles trabalhavam no nome do outro e o outro só explorava o trabalho, né? Era uma cadeia, né, em cascata de exploração. Um explora o outro, que explora o outro, que explora o outro. Estamos numa quadra histórica muito, muito triste, né, Murilo? Demais, demais. O Bruno está achando que é isso mesmo. É, É, o Benedito falou aluguel de cadastro, inclusive, né, nos comentários. Essa situação do abuso, né? Quer dizer, provavelmente é isso mesmo. É o aluguel de cadastro, é a terceirização. Mas supostamente aqui não é permitido. É. Não, e, exatamente. Para evitar isso, inclusive para tentar impedir que haja, por exemplo, condenados da justiça é, que usem o Não é, Pepe, mas aplicativo, olha aqui, Pepe, diz, para prevenir foragidos da polícia, abusos aliás, né? aos direitos dos trabalhadores. Aqui está É, falando, é para prevenir abusos, né? Então não mas é para aos proteção direitos dos do cadastro. trabalhadores. É, Então, me é, parece que é realmente o que o Bruno está falando, é um caso de terceirização aqui que é previsto aqui, né? A outra coisa aqui que é inacreditável na lei, gente, e eu acho que a gente já poderia encaminhar para um mas encerramento nesse aqui. tipo de trabalho há violação, há abuso, porque o intermediador vai receber alguma coisa por essa intermediação, e o trabalhador vai receber menos ainda do que ele já recebe, menos direito que ele recebe, né? ou Aqui, para ó, receber, né? a Como Cíntia fala aqui, aconteceu. gente, que é uma coisa muito interessante que ela falando aqui, que é o parágrafo 2º do artigo 2º diz que o cadastro é pessoal e intransferível dos trabalhadores. A própria lei diz. É, sim, disse isso. Diga, Murilo. Um abraço, Adalberto. Já estamos É. encerrando aqui também. Acho que fazer uma fala já de encerramento, Já assim, pode falar aí. é, Realmente, é, Pepe. Bom, eu só, para encerrar, a questão da mentira do salário, nem do salário mínimo, até isso é mentira, porque existem dois critérios: o critério da conexão, né, e o critério da remuneração, que são desconectados. Então, para você ser remunerado pelo salário mínimo 8 horas de trabalho, você vai ter que ficar conectado provavelmente 10, 12 horas para você conseguir uma remuneração mínima, né? Com esse valor aí. Então, é outra mentira, né? Nem o
o salário mínimo, na prática, está garantido. Porque a partir do momento que você não remunera o tempo em que ele está conectado, aguardando ser chamado, né, isso desconecta completamente a garantia do salário mínimo. Murilo, É, quer dar a sua... Para não ficar parecendo que a gente fez aqui só um conjunto de coro de crítica, né, e há, do ponto de vista político e legislativo, outras possibilidades. Eu queria fazer essa ênfase que o governo, diante de circunstâncias de governabilidade, enfim, de base social, de base parlamentar, poderia ter discutido um projeto como esse apenas baseado nas disposições do artigo 7º da Constituição, sem precisar debater ou afirmar que há autonomia ou que não há autonomia. Ou ainda, Rodrigo, como você defende, poderiam usar, né, a disposição do modelo do trabalho avulso, porque qual é a ideia do avulso? É a ideia do trabalhador que tem uma certa indeterminação ou alteração no tempo de trabalho, mas que ele é com direitos. Poderia usar isso para poder regular. Mas a opção feita nesse projeto de lei é, basicamente, entregar isso para uma negociação coletiva. Embora sem enfrentar, como Karen Arthur pontuou, né, e sem enfrentar os diversos problemas causados pela reforma trabalhista e por concepções que violam a liberdade sindical, os problemas que o movimento sindical tem hoje. Então, dizer que daqui para frente é o movimento sindical que vai conquistar os direitos, me parece que é uma transferência de responsabilidade política e não precisava, né? Então, já que não tem consenso, não tem força, não precisa afirmar que não há CLT, que é trabalho autônomo. Podia pular essa parte, porque essa parte, convenhamos, é apenas o interesse das empresas. E é tão sintomático isso que as empresas, publicamente, né, pelo menos a principal empresa, anunciou o apoio e a concordância. Hoje eu dei entrevista numa rádio e as pessoas perguntavam, enfim, eu disse, espero que tenha acertado, que não vai ter muita mudança prática, concordam? Porque esse projeto de lei, em geral, convalida o que já existe hoje, com apenas um desconto de contribuição previdenciária para uma cobertura previdenciária. Ponto. O restante, as empresas, de certa forma, já praticam. Talvez melhorar um pouquinho as comunicações, mas de um governo progressista se esperava mais. É isso aí, Murilo. Na verdade, estamos mesmo numa quadra triste, e ontem foi um dia triste, né, lamentável, né, para a história dos direitos dos trabalhadores, em que um governo de um partido dos trabalhadores apresenta um projeto que é uma semente fértil de destruição de todo o direito do trabalho, né? É extremamente lamentável que isso tenha acontecido. Teria milhões. Era simples, era só chegar e falar assim, ó, os trabalhadores que realizam trabalho sob demanda são considerados como trabalhadores avulsos, sendo que as empresas são, para efeitos legais, consideradas como órgãos gestores de mão de obra. Ponto. Não precisava mais nada do projeto de lei. Obviamente que precisava das especificidades em relação ao controle algorítmico, com relação ao uso de inteligência artificial. Aí nós iríamos entrar no que deveria ter sido regulado e foi abdicado. Esse é um projeto de destruição do direito do trabalho. É isso. Não é que é uma questão de queremos saber se é autônomo ou se é empregado. Essa é uma discussão que não tem nem sentido em relação a um projeto de lei. O projeto de lei tinha que decidir se são merecedores da proteção prevista na Constituição e nos tratados internacionais. O que me parece óbvio, né? Que me parece óbvio que são trabalhadores em necessidade de proteção.
como diz a recomendação 198, que deveria ter sido observado. Mas não, quebra-se a Constituição a partir do momento que diz, são trabalhadores, eles precisam até de um salário mínimo, mas aqueles todos os direitos que são previstos como fundamentais na Constituição não precisam ser cumpridos. Né? Foi uma escolha político-econômica, a criação de subcategoria de trabalhador, de cidadãos com menos direitos. É isso que está se tratando. São pessoas que são cidadãos de segunda categoria, está decidindo o governo. São cidadãos de segunda categoria que não merecem os mesmos direitos que os outros. É isso que está se discutindo, que sempre se discutiu em relação ao trabalho doméstico, né? Sempre se discutiu antes sobre o trabalho rural. Esses trabalhadores de segunda categoria que não merecem ser tratados como os outros, com todas as suas cargas raciais, né? Nós temos que dizer, isso aqui também é racismo, porque, na verdade, há uma sobre-representação de negros nessas categorias atingidas aqui por essa precarização do trabalho. Então, a dimensão racial ela deve ser trazida, a dimensão colonial, continuamos como colônia de exploração, em que empresas multinacionais vêm aqui, né, e todas essas empresas são multinacionais, na verdade, são empresas estrangeiras que vêm aqui ao Brasil para explorar a nossa mão de obra e levar também, explorar os dados. Bom, a gente já adiantou a hora aqui muito, né, eu queria agradecer a todos e todas que vieram aqui, né? Vamos ver o que nos resta de luta. Eu acho que a nossa luta, neste momento, é uma luta de denunciar esse projeto, que é um projeto maior, é um projeto de destruição do direito do trabalho e que tem agora como parceiro o governo federal, infelizmente, que era o que, por isso que o PEP está tão decepcionado, e é uma decepção que a gente está junto, porque realmente era de onde a gente não esperava que viesse isso. Né? Isso aí, gente. Forte abraço, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, um grande abraço.